Oi pessoal, professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e hoje nós vamos responder alguns questionamentos sobre registro intermaxilar e assim a gente pode evoluir um pouquinho mais nesse assunto. Fica comigo até o final que está bem interessante e se gostar, não esquece de dar um like. Então vamos lá discutir sobre essa primeira pergunta. Como fazer o registro quando o paciente não tem uma oclusão adequada? Quem vivencia a clínica há bastante tempo sabe que o mais frequente é não encontrar uma oclusão perfeita. Aliás, a perfeição não existe. Então, esse padrão de oclusão, onde eu tenho um dente bem relacionado a outros dois dentes antagonistas, um encaixe muito bem feito, um bom posicionamento dos dentes, ele naturalmente não é algo frequente de ser encontrado. Então, se um paciente desse, ele perdeu um dente, eu vou repor isso proteticamente, eu não tenho dúvida que eu vou trabalhar na habitual desse paciente, na forma como ele oclui os seus dentes. E aí a nossa decisão de fazer o registro é muito simples, né? Tá muito fácil. Eu vou manter o padrão de oclusão, ou seja, a máxima intercuspidação habitual do paciente, e vou repor o dente perdido respeitando isso. Ok? Já que pela análise feita está tudo dentro de um padrão adequado. Mas nós temos situações que são complexas, que a gente visualiza e pensa, nossa, eu tenho como reabilitar esse paciente considerando essa posição, fazendo um registro da forma como ele se encontra. Vamos avaliar essa outra situação. Já se esse paciente chega para a gente com essa situação e ele perdeu também um dente e ele quer repor, é complexo dizer que vai se trabalhar na oclusão que o paciente tem e fazer um registro nessa posição. Como vou registrar se a maioria dos dentes nem se tocam? Então, esse é um caso típico de que nós precisamos organizar melhor essa oclusão para que a gente possa reabilitar ou repor o dente que foi perdido da melhor forma possível. Então, lembrem que a pergunta feita é como eu faço um registro com um paciente que não tem uma oclusão adequada. Então, algumas referências para que a gente tome essa decisão é considerar quem é o nosso paciente. O fator idade ele deve ser considerado. Alterações oclusais significativas, num paciente jovem, o ideal é que a gente oriente ou conduza um tratamento para melhorar essa oclusão dentária. Né? Com pacientes com uma idade bem mais avançada, às vezes isso é mais complexo, então muitas vezes a gente tem que se habituar à situação que ele apresenta naquele momento, desde que isso seja viável. Por exemplo, um paciente de mais idade, com aquela oclusão que eu mostrei anteriormente, mesmo ele tendo mais idade, não dá para trabalhar dessa forma. Algo tem que ser feito para melhorar essa condição, certo? O paciente conhece sua posição de ocluir, porque se você pede ao paciente, fecha, ele fecha numa posição. Fecha de novo, ele fecha em outra posição. Ele não sabe bem como ele oclui. Se ele não sabe bem como ele oclui, como você vai fazer o registro? Se a todo momento ele morde numa posição diferente. Então, isso já liga o alerta que antes de pensar em fazer um registro e executar um trabalho nesse paciente, você vai precisar primeiro estabilizar a oclusão, para que esse paciente saiba exatamente a posição de encaixe dos dentes dele. Esse paciente tem estabilidade posterior, isso é essencial, porque na verdade a máxima intercuspidação habitual do paciente é definida pelos dentes posteriores. São os dentes posteriores que determinam a dimensão vertical de oclusão do paciente, a posição de encaixe dos dentes, porque os anteriores eles nem se tocam. Então, são os posteriores que definem isso e por isso a gente precisa saber se esses posteriores apresentam uma relação de oclusão confiável. A oclusão tem funcionalidade? Então, aquele padrão de oclusão ele pode não estar da forma mais adequada, mas o paciente se percebe funcionalmente bem, ou seja, ele diz mastigar de forma adequada, ele relata falar de forma adequada, ele relata deglutir, ele diz que ele canta, que ele assovia e está tudo certo.
Então, existe uma funcionalidade no padrão de oclusão desse paciente? Então, isso é um outro ponto que deve ser considerado na tomada de decisão. Qual a expectativa do paciente que atingir um determinado objetivo? Naquela situação em que ele se apresenta, esse objetivo pode ser atingido? Lembrem, é extremamente importante nós sabermos o limite da nossa tomada de decisão. Cabe a nós orientar o paciente, mas o paciente ele tem autonomia para definir o que ele quer. Afinal de contas, qualquer alteração vai ser feita na estrutura do corpo dele, né? No caso, na cavidade bucal. Mas você precisa da autorização dele para fazer isso. Agora vamos ver esse caso. Uma paciente do consultório com uma característica oclusal aí bem particular, né? Nós vemos aqui uma mordida cruzada anterior, bem cruzada, né? Desse lado também nós temos essa mordida cruzada e desse lado uma relação, um trespasse mais dentro da normalidade. Essa paciente ela já chegou ao consultório, uma faixa de 70 e poucos anos, já apresentava algumas próteses posteriores, queria reabilitar a parte anterior, queria trocar algumas próteses posteriores e ela é uma classe 3 verdadeira, a mandíbula à frente da maxila. Então não adiantaria para botar ela num padrão classe 1, porque a base óssea tem alteração. Então seria preciso, para criar um padrão de classe 1, não só ortodontia, mas associar uma cirurgia ortognática. Essa paciente, aos seus 70 e poucos anos, disse, olha, eu não quero me submeter à cirurgia ortognática, eu não quero fazer ortodontia, eu só quero trocar essas coroas e melhorar a estética dos dentes anteriores. Aí você pensa, nossa, é possível? Se você pedisse para ela ocluir, ela ocluía. Ela sabia exatamente qual a posição de fechamento, né? Ela tem a questão do fator idade e a gente sabe que uma cirurgia ortognática é uma cirurgia agressiva. O paciente relatava funcionalidade, não tem problema para mastigar, eu mastigo bem, eu não tenho problema fonético, eu quero melhorar a minha condição só. Então, é uma oclusão totalmente fora do padrão? Permite a gente reabilitar nessa posição? Permite. Porque eu tenho algumas referências que me dizem que é possível. Hoje essa paciente tem 80 e poucos anos e mantém seu padrão e continua achando que ela tem funcionalidade. Talvez se a gente botasse todos os dentes em posição, fizesse a cirurgia ortognática, ela dissesse assim, melhorou ainda mais minha mastigação. Mas será que isso iria acontecer? Nós sabemos que organismos mais envelhecidos, a capacidade de adaptação às mudanças é muito mais difícil. A musculatura já não é a mesma, a articulação não é a mesma, a capacidade de se adaptar não é a mesma. Então, são essas situações mais limites que a gente tem que tomar a decisão correta. A outra pergunta feita é, como sei se o paciente mordeu corretamente? E isso deve, de fato, ser uma preocupação. Porque se eu faço o registro com o paciente ocluindo de forma errada, eu vou executar o trabalho na oclusão errada. Então, existem aí diversas situações clínicas que podem facilitar ou dificultar o nosso registro. Quando nós temos referências dentárias, é mais fácil fazer o registro. Quando nós não temos essa referência, o desafio é maior, tipo em um caso de paciente desdentado total. No canal, inclusive, tem uma aula onde a gente mostra o passo a passo para fazer o registro nesse paciente, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo vários links de aulas que podem complementar essa aula Tira Dúvidas que a gente está fazendo, tá bom? Então, assim como eu posso ter diversas situações clínicas, eu também tenho diversos materiais que eu posso lançar mão. Posso fazer registros com cera, eu posso fazer registro com acrílico, eu posso fazer registros com silicona. Então, são várias possibilidades de material. Sempre facilita bastante quando o material que eu utilizo, ele não tem uma consistência muito firme. Porque quando o paciente vai ocluir sobre esse material, se ele for muito consistente, a tendência é a mandíbula desviar. Nesse primeiro caso, vamos imaginar que de um lado o paciente
tem todos os seus dentes numa boa oclusão, isso me dá uma boa referência de uma MH confiável, mas que do outro lado ele perdeu dentes e precisa ser reabilitado proteticamente. Então, desse lado que ele perdeu dentes, eu vou botar um material para fazer o registro na MH dele, ok? Nossa, mas será que na hora de fazer o registro ele não vai morder errado? Porque ele vai ocluir de um lado sobre o material de registro, que como eu falei, quanto menos resistência o material tiver, melhor, para não ter essa possibilidade de desviar a mandíbula. Uma forma que nós temos de fazer isso é pegar um marcador permanente e fazer linhas de referência no dente superior com o inferior quando eles estão em oclusão. Isso quer dizer que quando você botar o material de registro do outro lado e pedir ao paciente que oclua, ele tem que fechar de forma que essas linhas de referência se encontrem da forma como elas foram marcadas aí antes de se fazer o registro. Uma outra forma é você pegar um carbono e pedir ao paciente que oclua sobre esse carbono na área de referência dos dentes. Então, depois que você fizer o registro, você colocar o carbono novamente, os pontos devem marcar nos mesmos locais. Se estiver marcando em pontos diferentes, então é porque o paciente não fechou na posição adequada e o registro precisa ser refeito. É uma outra forma. Já nessa segunda situação clínica, é um caso de desdentado bilateral posterior que vai ser reabilitado com uma prótese facial removível. Então, eu não tenho mais a referência dos dentes posteriores e inferiores. Logo, se eu tenho um arco inteiro onde eu não tenho mais os dentes posteriores, eu perdi referência da máxima intercuspidação habitual do paciente, mesmo que ele tenha todos os dentes superiores. Então, a posição que eu vou fazer o registro vai ser a de relação cêntrica e a hora que eu botar os dentes na prótese, eu vou dar a esse paciente uma oclusão em relação cêntrica. Na hora de fazer o registro, nós optamos então em colocar sobre a área das celas roletes de cera. Essa cera, se eu não plastificar, ela vai ficar muito resistente. Então, para evitar isso, a gente plastifica a parte superior da cera, por isso vocês estão vendo ela numa cor de rosa mais claro, porque ela já foi na lamparina, para que ela fique muito mais maleável e dificulte essa mudança de posição da mandíbula em relação à maxila. Se ainda assim você achar que o paciente está mais resistente na hora que essa cera contacta o dente superior, você pode tirar parte dessa cera mais superficial e colocar no lugar um pouco da pasta zinquenólica, que é um material de moldagem, porque a consistência dela ela é menos resistente. Então, isso facilita você guiar o paciente à posição sem que ele tenha uma tendência ao desvio. É uma outra possibilidade. Tem uma aula no canal onde a gente mostra como fazer o registro dessa situação clínica. Então, seria também interessante assistir. E não esquece que se você estiver gostando, dá um like aí que isso ajuda para o canal, se inscreva, será um prazer ter a sua companhia. Então vamos agora para o terceiro questionamento. Na verdade é uma compilação de várias perguntas, mas estão todas interligadas e achei bastante interessante. A classe 1 e 2, no caso de Kennedy, precisa fazer em relação cêntrica? Pode fazer direto? Então vamos lá, vamos responder por partes. Classe 1 é aquela situação do slide anterior. Desdentado bilateral posterior, sim, nós vamos fazer o registro em relação cêntrica. Classe 2, vou fazer em relação cêntrica? Depende, porque se eu tiver uma classe 2 típica, onde de um lado eu tenho todos os dentes com uma boa relação entre eles, e do outro eu tenho ausência de todos os posteriores,
Então, se eu tenho um lado de referência, basta fazer o registro em máxima intercuspidação habitual, tendo como referência o lado dentado. Agora, se eu tiver uma classe 2 com várias modificações e isso não me dá uma confiabilidade da mordida habitual, ou se houve uma alteração, um desgaste dos dentes, e isso fez o paciente perder dimensão vertical, e eu vou recuperar essa dimensão vertical, então para recuperar a dimensão eu vou ter que criar espaços. A partir do momento que eu tiro os dentes de contato para aumentar essa dimensão, eu tirei ele da MH. Então, nesse caso, aí sim eu vou ter que registrar em relação cêntrica para poder aumentar essa dimensão e dar uma nova oclusão para o paciente. Então, classe 1, o registro é em RC, e classe 2, o registro poderá ser em MH, se eu tiver um lado de referência confiável, ou em RC, quando eu tenho várias alterações, beleza? Então, vamos dar aqui a continuidade ao que foi perguntado. Pode fazer direto esse registro, mesmo em RC, né? Não dá desconforto no paciente? Toda prótese instalada inicialmente, principalmente essas removíveis, ela é um corpo estranho, né? Tem toda aquela estrutura metálica, então, principalmente para quem nunca utilizou, ela tem um incômodo inicial, mas com 1 ou 2 semanas, se a prótese foi bem confeccionada, o paciente está adaptado. Então, sim, pode fazer direto e esse desconforto ele é esperado na fase inicial da instalação da prótese. E aí a pessoa faz ainda essa consideração, porque PPR provisória só em caso de aumento da dimensão vertical de oclusão, não é? Não necessariamente. Eu posso aumentar essa dimensão, como numa classe 1 de Kennedy, e não fazer uso de uma prótese facial removível provisória. Normalmente, nós lançamos mão de uma prótese facial removível provisória quando nós temos um caso mais complexo, por exemplo, uma associação de prótese removível com coroas fixas. Então, até eu chegar numa fase de instalação das coroas para fazer a prótese facial removível, vai um tempo. E se eu vou mexer com dimensão vertical, com estética, eu primeiro preciso organizar tudo isso numa fase de provisórios. Então, quando o caso é mais complexo, envolve mais de um tipo de prótese, aí sim eu faço uso de uma prótese facial removível provisória. Lembrando que a removível provisória é mais fácil você trabalhar no arco superior, porque tem todo o palato para adaptar. Mas a inferior, ela é bastante incômoda, porque ela fica muito instável por não ter os grampos para dar a retenção. E é por isso que essas próteses são conhecidas como pererecas, né? Porque fica pulando na boca. Aí esse nome foi dado principalmente pelas inferiores, que ficam mais instáveis, tá bom? Esse caso clínico ilustra bem o que nós conversamos anteriormente. É uma situação clínica com bastante alteração, onde o paciente tem a expectativa de ser reabilitado por prótese fixa, então é claro que eu vou ter que lançar mão aí dos implantes, mas antes de chegar nessa etapa de planejar e executar os implantes, eu preciso organizar essa oclusão. Então, no início do tratamento, foi utilizada uma prótese facial removível provisória no arco superior, aumentando a dimensão vertical. Logo, o registro feito nesse paciente para aumentar essa dimensão e construir, então, uma prótese facial removível provisória no início do tratamento, esse registro foi feito em relação cêntrica, já que eu vou criar um espaço entre os dentes, até porque isso era obrigatório. Vejam que aqui, nessa oclusão que o paciente apresenta, eu não tenho espaço para colocar dentes. Esse paciente, se você pedisse para ele ocluir, ele sabia onde ocluir. Mas o fato dele saber onde ele vai ocluir não quer dizer que está tudo certo. Vejam que a gente considera vários fatores, entre eles a capacidade de saber onde oclui. Aí eu vejo que eu não tenho espaço para colocar dentes. Então, o fato dele saber onde oclui não é o suficiente para eu trabalhar na MH dele. Esse paciente precisa de aumento de dimensão, tá? Esse é um caso clínico do consultório que foi reabilitado, foi publicado no Instagram do consultório, que é esse que vocês veem aí
na tela. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá a publicação desse caso. Ele não tem os detalhes de como foi reabilitado, mas tem o antes e o depois que é interessante. Uma dica legal é se o paciente já tem uma PPR que precisa ser trocada e vai ser necessário aumentar a dimensão vertical, por exemplo, se for possível, né, dentro da situação clínica, você pode utilizar a própria prótese como forma de aumentar essa dimensão vertical. Você pega um pincel ou a resina acrílica quimicamente ativada e aumenta a anatomia dos dentes, né, dando uma nova dimensão. E isso ajuda bastante na fase de adaptação ou como um provisório mais cômodo ao paciente, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda tiver dúvida, manda aí no canal. Se quiser contribuir com o canal, nós temos aí a opção Valeu Demais. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Nós temos agora o Instagram, que nós colocamos lá informações mais rápidas, mais pontuais. Se quiser nos seguir lá também será um grande prazer. E até a próxima!